Olá, querido aluno, seja bem-vindo à terceira parte da nossa aula 10, onde nós estamos falando aqui sobre riscos, sobre o mapa de risco, nós vamos falar sobre insalubridade e periculosidade, daqui a pouquinho nas outras partes. Vamos entrar agora, na parte 2, a gente falou de todos os agentes, né, todos os riscos, aí, risco mecânico, ou risco de acidentes, nós falamos de riscos ergonômicos, biológicos, físicos e esse último aqui, que nós acabamos de ver, que nós vamos representar pela cor vermelha, são os agentes, são os riscos químicos. Bom, como que essa questão da cor, onde a gente vai usar esse negócio da cor, professor? Aqui, ó, na confecção do mapa de risco ou mapa de risco ambiental. Da onde que vem essa ideia do mapa de risco? Bom, a ideia do mapa de risco começou a surgir lá na Itália, né, no final da década de 60, e no início da década de 70, o movimento sindical desenvolveu aí um modelo próprio de atuação na investigação e controle das condições de trabalho pelos próprios trabalhadores. Então, os próprios trabalhadores se reuniam e viam os riscos que eles estavam expostos. Naquela época, década de 60, 70, havia uma mudança, né? Então, os sindicatos estabeleceram aí que essa identificação ia ser também feita pelos próprios trabalhadores. O mapa de risco aí se disseminou por todo mundo, chegando no Brasil aí, no fim da década de 70 e 78, nós já tínhamos leis consolidando aí o mapa de risco no Brasil, né, tornando obrigatório, e aí, em 1990, ele tornou parte da uma responsabilidade da CIPA e uma responsabilidade do empregador, tá, de fornecer esse mapa de risco, de deixar fixado esse mapa de risco em um lugar bem visível. Tornou-se obrigatório aí em 92 no Brasil. Bom, o que é? O mapa de risco, ele é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, sobre a planta baixa da empresa, podendo ser completo ou setorial, capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores. Acidentes, causando aí acidentes e doenças de trabalho, podendo ocasionar, né, tendo aí riscos de ocasionar doenças e acidentes de trabalho. Então, basicamente, nós pegamos um mapa, né, uma planta baixa, aí com o tamanho da empresa, né, com a configuração física do local de trabalho, né, do setor de trabalho, maquinários e tudo mais, e são identificados os riscos de trabalho. Então, os riscos é tudo aquilo que tem um potencial para causar danos a trabalhadores, máquinas, equipamentos como um todo, e qual é o grau desse risco? É uma classificação que nós temos aí. Tá bom, quais são esses fatores aí? No processo de trabalho, nós temos aí materiais, equipamentos, instalações, suprimentos, espaço de trabalho, e também na questão da forma de organização do trabalho, o arranjo físico, o ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turno de trabalho, treinamento, etc. Isso aqui são os fatores ergonômicos, né, relacionados ao trabalho, que é a adaptação do trabalho ao homem. Bom, quais são os objetivos aqui? Primeiro, conhecer o processo de trabalho no local analisado. Os trabalhadores, instrumentos e materiais de trabalho, as atividades exercidas e o ambiente. Então, identificar aqui os riscos existentes no local analisado, conforme a classificação específica dos riscos ambientais. E também identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Medidas da proteção coletiva, né? Os equipamentos de proteção coletiva, as medidas de organização do trabalho, tal, trabalho em turno. Lembra que a gente falou assim, ao expor um trabalhador a determinado fator, nós podemos, para encurtar o tempo de exposição daquele trabalhador para aquele determinado risco, nós podemos rotacionar esses trabalhadores, né? Porque daí vamos expor mais trabalhadores, só que cada um desses trabalhadores vai estar exposto num tempo menor, vai ter um tempo de exposição menor a esse risco. Medidas de proteção individual, os EPIs utilizados, e as medidas de higiene e conforto.
Também, identificar os indicadores de saúde, as queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mesmos riscos, acidentes de trabalho ocorridos, doenças profissionais diagnosticadas, as causas mais frequentes de ausência de trabalho. Tá? Conhecer e levantar o levantamento ambiental já realizados no local. Então, quais são as etapas que nós temos aí? Conhecer o processo de trabalho no local analisado, conhecer tudo que envolve o posto de trabalho, né? As diretrizes, os processos e conseguir identificar exatamente todos esses riscos. Vamos aqui identificar os riscos existentes no local de trabalho conforme a classificação da tabela 1, né? Que é o anexo 4 da NR6 riscos. Nós temos aqui em verde, lembrando, os nossos riscos físicos, como ruídos, vibrações, radiações, temperaturas, pressões, umidade. Em vermelho, os riscos químicos, poeira, fumos, gases, vapores, substâncias compostas. Em marrom, os riscos biológicos, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Amarelos, ergonômicos, esforços físicos, posições forçadas, monotonia, jornadas prolongadas. Né? Então, tudo aqui relacionado à adaptação do trabalho ao homem. Em azul aqui, os riscos de acidente, também conhecidos como os riscos mecânicos. E aí, vai falar dos arranjos físicos inadequados, das ferramentas defeituosas, iluminação inadequada, armazenamento inadequado, etc. Bom, é muito importante te identificar aqui quais são os riscos existentes no local de trabalho. Então, essa análise, esse mapa de risco deve ser elaborado aí em conjunto, empregadores e empregados, ter uma consulta com as pessoas que vivem ali para que elas, para verificar a percepção dela dos riscos. Né? As dificuldades operacionais, como o levantamento de um esforço excessivo para o levantamento de cargas, cargas químicas, operação de maquinário, né? O desconhecimento das cargas, então pode ocasionar um risco muito grande. Né? Identificar as medidas preventivas existentes ou eficazes. Então, controle médico, né, a ASO, que são aí as ocorrências, né, de saúde do trabalhador, né, o fornecimento aí de EPIs, as normas de segurança, os treinamentos que são realizados, né, pela empresa para orientar o trabalhador, as inspeções regulares e etc. Bom, conhecer aqui os levantamentos ambientais já realizados no local, se foi realizado o monitoramento dos agentes físicos, monitoramento dos agentes químicos, as atividades anti-ergonômicas, o monitoramento dos agentes biológicos e dos riscos de acidente. Então, faz um checklist de cada um desses critérios, toda aquela tabelinha que nós temos no anexo 4, faz cada um, olha, existe esse risco? Então, pá, existe esse, pá. E aí vocês vão verificando ponto a ponto. Nós temos a identificação dos agentes de risco, químicos, físicos, biológicos, não orgânicos e acidentes. Ele vai ser pequeno quando os agentes existem no ambiente em concentração ou intensidade que a capacidade de agressão às pessoas pode ser considerada desprezível. Ele é médio quando as condições agressivas dos agentes estiverem abaixo dos limites toleráveis para as pessoas, mas causem desconforto, com ou sem proteção individual ou coletiva. Quando a concentração, intensidade e tempo de exposição estejam acima dos limites, considerados toleráveis pelo organismo humano, e não há proteção individual ou coletiva eficiente, ele vai ser considerado aí como grande. Tá? Não existem dados precisos sobre concentração, intensidade e tempo de exposição, e comprovadamente os agentes estejam afetando a saúde do trabalhador. E daí nós temos o risco grande, nós vamos representar através de círculos. Tá? Nós vamos fazer aí o registro diferentemente por grupos, os fatores de riscos, e utilizar para isso círculos e cores. Então, temos aqui, ó, indica os riscos físicos, verde, vermelhos químicos, marrons biológicos, amarelos os ergonômicos, e aí os azuis, os tipos os riscos de acidentes ou mecânicos. O tamanho do círculo vai indicar exatamente o grau de risco. Então, um risco pequeno, o círculo é menor. Risco médio, o círculo é médio, e o risco grande, o risco é grande, seguindo esses critérios que nós acabamos de discutir.
Bom, e esse número que está aqui? Exatamente vai colocar para nós o número de trabalhadores que estão expostos a aquele tipo de risco. Então, aqui, ó, nesse caso, tem um trabalhador que está exposto àquele risco dentro do nosso do layout, dos nossos processos. Bom, gente, aqui a gente pode colocar os diversos tipos de risco no mesmo ponto, né? Então, quando aí nós temos no mesmo local, no mesmo posto de trabalho, na mesma localidade, vários tipos de risco que a gente pode colocar aqui, né? Esses riscos dentro do mesmo ciclo. Nós temos diversos tipos de risco no mesmo ponto, mas em graus diferentes, e aí nós colocamos aí em tamanhos de ciclos diferentes. Um exemplo de mapa de risco aqui, olha que interessante. Então, temos a planta baixa, os riscos aqui. Então, quando nós temos as setas, indica que o risco encontra-se por todo o setor. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos um local aqui exposto a um risco baixo, pequeno, né? Um trabalhador exposto a um risco baixo, é um risco pequeno, não é baixo, né? Um risco pequeno, mas que está em todo o setor. Aqui temos um risco grande, né? Químico, físico e de acidente, 2 trabalhadores, e biológico e ergonômico, risco pequeno, em todo o ambiente. Mesma coisa que 8 trabalhadores, quando nós temos essas setas aqui, quer dizer que todo o setor está envolvido nesse risco. Tá? E aí, ciclos grandes, médios e pequenos. Esse daqui é um exemplo de um local de trabalho aí bem famoso, né? E aí mostra aí todos os tipos de risco que nós temos. E aí, colocado aqui à esquerda, quais são esses riscos? Quais são esses fatores de risco? Ok? Gente, basicamente esse é o fim da nossa parte 2. Daqui a pouco, da nossa parte 3, daqui a pouco a gente vem para a parte final, para a gente falar um pouquinho sobre insalubridade e periculosidade. Um abraço, toma uma aguinha, volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau.